Eu não sou coach, eu quero deixar isso claro. Eu não sou coach. Não adianta você ser uma Ferrari, mas acelerar como um Fusquinha. Não podemos ter medo de errar. Errou, analisa. O que deu errado? Faz de novo. Eu já fui do céu ao inferno no empreendedorismo várias vezes. As melhores ideias surgem quando você está com a mente limpa. Calabres Agropecuária. Implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Muito bem, boa noite, está começando mais um episódio de No Plano 7, o seu podcast semanal. E aí, como você passou a sua semana? Como chegou até aqui? Chegou o bagaço ou chegou bem? Eu acredito que você chegou bem, né? Está agora aí relaxando um pouquinho e assistindo o nosso episódio de No Plano 7. No Plano 7 de hoje é especial também. Nós temos aqui uma repetição de um convidado. É isso mesmo. O papo lá atrás foi muito interessante e agora a gente volta para tratar de assuntos mais específicos. Ele esteve aqui com a gente no episódio 33. Nós estávamos aí gatinhando, poucos inscritos. E hoje nós estamos aí chegando à casa aí dos 5.000 inscritos e nós temos o prazer enorme de receber Nicolas Mansur. Olá, tudo bem, gente? Eu viro Kouzaka. É Fininho, Kouzaka e Anderson. Eu tenho 3 nomes para te chamar. Pois é, cara, o povo fica até meio, sem saber o que fazer, o que falar. Gente, olha, o episódio é tão especial, mas tão especial, que nós temos aquele cara que fica escondido aí, que muitas das vezes aparece aí nos finais de ano, né? Naquela reunião, né? Só no final de ano, igual o Papai Noel. Hoje vai viralizar, hein? O cara tá aqui, hein? Hoje o cara tá aqui com a gente na mesa. Elviro Novaes. Elviro Novaes, boa noite, tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse episódio com esse cara especial também. Elviro, você é um cara travado? Sou travado. Mas é travado em quê? Travado, rapaz, em tudo. Até bom participar desse episódio, vai ver se eu pego as dicas com esse cara aí. Mas é travado, mas no jiu-jitsu não pode ser travado. Pô, cara, pior que até lá eu consigo ser. Que isso? Pô, claro, brincadeira, não sei como é que eu consigo, mas eu vou melhorar. Eu quero pedir para você que está aí acompanhando o Nicolas, que veio destravar os seus negócios, veio destravar a sua vida, deixe o seu like, deixe o seu recado, deixe o seu comentário. O Nicolas vai responder você aí, o seu comentário. Deixe seu comentário aí pra gente. Ajude a gente, compartilhe esse conteúdo que com certeza vai ser de muito proveito. Nicolas, as pessoas sabem um pouco quem é Nicolas, né? O Nicolas virou um destravador? Nicolas é esposo de Luísa, pai de Laís, vai para 9 meses agora, então tá vivendo a história mudou, né, gente? Já mudou, quando eu vim aqui ainda não tinha, né, a Laís, agora a Laís, né, um amor, ri o tempo todo, é assim, transformador, né, não tem como, as pessoas perguntam, como é que é ser pai? Você não consegue, como é que explica o que é ser pai? Não tem como, né, é só o sentimento, eu tô vivendo aquela fase do bebezinho ainda, né. Então, é pai de Laís e ele é apaixonado por gerar transformação nas pessoas. Esse é o Nicolas, principalmente no ramo empresarial. Nossa missão é ajudar as famílias a viverem os seus sonhos, a realizar os seus sonhos através das suas empresas. Esse é o nosso objetivo. Atrás de toda empresa tem uma família e
quando você ajuda a empresa, automaticamente você está contribuindo ali com a família também. Já começou a entender um pouquinho do que passavam os seus pais? Assim, eu só senti um grauzinho só, né? Antes, vou confessar para você, no hospital, quando meus pais foram visitar a Laís, eu comecei a chorar e pedir desculpa a eles por ser tão levado, por ter sido tão levado. Porque, olha, não é fácil não. Você é um bebezinho que depende 100% de você o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu já dei esse trabalho, né? Preciso agradecer e pedir desculpa também por algumas coisas. Tá dormindo bem? Tô. O primeiro mês e meio foi assustador, tenho que confessar. Assim, chega uma hora que você não tem o que fazer, o bebê tá chorando, você não tem mais, não tem energia, nem você, nem sua esposa. Mas depois de um mês e meio, é impressionante. Dorme a noite toda, às vezes só que acorda, né? Mas assim, dorme a noite toda, tá uma maravilha. Não tenho que reclamar. A gente até pensa em ter outros, né? Né? Mas tá contribuindo. Outros, meu filho? Outro. Singular, outro. Não um time de. Mais um. Pelo menos um time de alguma coisa? Não? Não. Não? E você tem ajudado, assim, a esposa? Como é que tá essa... Ajudo. Ela dá aula, né? Minha esposa, ela dá aula de química, né? Na rede estadual. E como a minha vida empresarial ela é mais flexível, eu consigo dar um apoio quando, por exemplo, essa semana ela passou mal, aí eu fiquei com ela. Né? Em casa, sempre ajudo. Não tem isso não. Lá em casa tem que ajudar também. Trocar fralda, fazer tudo, dar banho, não tem vida fácil, não. Eu lembro que quando meu filho nasceu, aí a gente, para minha esposa descansar, eu colocava ela no quarto lá para descansar, né, e tal. E a gente comprou um Moisés, né, que é uma cesta, né? Aí a gente... aí a gente ficava ali, né, eu ficava com ele na sala, passava a noite com ele na sala, para minha esposa dormir. Foram altas noites, né, cara? E é muito importante essa ajuda, né? Porque senão fica pesado. O casal tem que estar muito unido. Sim. Tem que estar muito parceiro um do outro, porque no estresse, no calor do estresse ali, é complicado. E aí isso é muito, muito importante. O casal tá muito unido, né? Agora me fala uma coisa. Essa questão do destravar, que a gente vai entrar um pouco em meandros um pouco à frente, mas tem muito a ver com crença limitantes. Sim. Como que você vê essa questão da crença limitante no Brasil, por parte de toda uma sociedade, o quanto isso tem impactado até o momento e, tipo assim, como que é vencer, como que a gente faz para vencer essas crenças, sabe? Boa pergunta, Anderson. Para você entender, nós temos vários produtos, né? A gente acho que vai falar aqui, mas dentro da nossa imersão de 3 dias, inclusive esse final de semana foi sexta, sábado e domingo, de 8 da manhã às 18, a gente faz essa imersão com os empreendedores. E a minha primeira matéria que eu entrego dentro dessa imersão é crenças limitantes. Por quê? Porque não adianta você ser uma Ferrari, mas acelerar como um Fusquinha. E é o que mais tem hoje. A gente vê pessoas que têm um potencial enorme, tem tudo para dar certo, inteligentes, e possuem várias crenças limitantes que impedem eles de acelerar como uma Ferrari. E eles aceleram como um Fusquinha. Então, a gente trabalha crenças limitantes. Qual é o processo da crença limitante, então? Tem várias formas de ser instalado crenças limitantes. Primeiro, a gente vai olhar aí a infância. A infância é um dos maiores fatores que acontece as crenças limitantes. Às vezes você escutou alguma coisa lá atrás dos seus pais.
Ah, você não serve para nada. Não tem? Ah, você é burro. E isso automaticamente instala uma crença limitante. Né? Então, que você viu dos seus pais, acaba trazendo esse bloqueio para você. Aí depois a gente vai falar, tem vários motivos de crença. A gente vai falar, por exemplo, a própria sociedade, você comentou, né? A cultura. Então, assim, você absorve algo que a sua cultura exige que você seja. E aí todo mundo é de um jeito, e aí você acredita que você tem que ser desse jeito. A exemplo de, às vezes, falar para você que conquistar riquezas é um pecado. Também. Isso aí envolve muita religião. Mas envolve a sociedade também. Sociedade, é mais do que chegou a ser, agora hoje é mais do que religião, né? E, por exemplo, o brasileiro chega atrasado. Quem nunca ouviu, né? O brasileiro, eu, por exemplo, meus mentores, a maioria deles lá atrás foram japoneses, com a filosofia japonesa. Então, aí todo mundo fala, não, o japonês é disciplinado, o japonês é o bambambam. Não, o brasileiro chega atrasado. Então, você absorve isso como uma crença sua e você vai chegar atrasado. Tem isso. Tem aquela crença que você faz uma coisa na vida e dá errado. E você acredita que, a partir daquele momento, tudo que você fizer vai dar errado. Eu não vou tentar de novo, porque vai dar errado de novo. Então, é uma crença que é instalada. Acaba que retira um processo de resiliência. Também é resiliência. Você perde a sua resiliência. Você não quer tentar de novo porque você acha que vai dar errado. Vamos lá para outra crença. Medo. Medo de dar errado é uma das maiores. Eu não vou fazer porque vai dar errado. Você nem fez, né? Posso falar? As pessoas, no livro Napoleão Hill, fala, né, que as pessoas têm vários livros de Napoleão Hill. Agora não estou lembrado qual deles, mas um dos livros fala que o ser humano tem mais medo de ser rejeitado do que morrer. Ou seja, quando você erra, você é rejeitado. Você corre o risco de ser rejeitado. Então as pessoas não querem. O vendedor, ele tem medo. Alguns vendedores, por exemplo, têm medo de levar não. Tem medo de levar não. E aí não ligam como deveriam. Não vão para cima. O empreendedor, ele tem medo de dar errado e as pessoas olhar para ele e falar assim, nossa, lá vai um fracassado. E aí ele não faz a vida inteira. Ele vai morrer, ele vai para o caixão e não vai ter vivido o que ele poderia ter vivido nessa terra. Então, o medo é um grande fator que instala essas crenças limitantes. Eu vou contextualizar do meu jeito, mas às vezes, né, é ruim. Às vezes não, é ruim a questão do medo. É muito ruim, né, Elvira? Né? Porque você, por exemplo, às vezes tem um script de algo que pode dar muito certo, né? Por exemplo, um projeto que eu vou fazer isso e tal, você tem todos os cálculos, etc., né? Eu tenho clientes garantidos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu sou um pobre, né? Eu não tenho dinheiro para investir. Aí o que acontece? Para que aquele projeto saia do papel, o cara tem que, por exemplo, procurar um financiamento. E muitas das vezes, por aquele cara ser um cara muito certo, sabe, com a vida, né? De pagar, de cumprir com seus compromissos. De sujar o nome. E aí vem o enorme medo, o enorme monstro de tipo assim, vou pegar o dinheiro, como eu vou pagar isso? Como que eu vou isso, como eu vou aquilo, aquele monte de interrogações que, de alguma forma, é ruim. É possível quebrar esse paradigma? Existe uma técnica chamada mínimo produto viável. Que você consegue... Existe uma tese que é teste rápido e barato. Não aposte tudo também num projeto sem você fazer uma pesquisa, sem você testar, né? Então, o medo, ele te impede de muitas coisas, mas também existe um medo saudável, que você precisa ser inteligente de usá-lo para testar rápido e barato, por exemplo.
Agora, o medo impede muitas coisas. Vou dar um exemplo. Em fevereiro, qual que é a crença do brasileiro? Quando que o ano começa? Depois do carnaval. Não é isso? Então seria em março. E aí, um dos nossos produtos, eventos, é o Café de Strava. A gente tem o Café de Strava, nós temos o de Strava Day, que eu vou falar também aqui, e nós temos a imersão. E no Café de Strava, nós resolvemos colocar esse ano em fevereiro. Aí eu liguei para algumas empresas pensando assim, em ser parceiro, me ajudar a fazer esse evento para empresários em Cachoeiro. Aí, posso falar? Ninguém quis. Por que ninguém quis? Porque era fevereiro. Não vai dar ninguém nesse evento, lá no Easy Hotel. Não vai dar ninguém nesse evento porque tá todo mundo pra praia. Eu falei assim, não, a gente vai fazer em fevereiro. Resultado, 86 empresários participando do nosso evento. Então, e eu conversei com algumas pessoas, assim, realmente as pessoas não acreditavam. E eu coloquei no anúncio pago, no tráfego pago, participe de um evento de empresário, participe de um evento com 80 empresários. Tinha 10 inscritos, nem 10, tinha menos de 10 inscritos. Na minha cabeça, eu já sabia, vai dar 80 empresários. Deu 86, chegou na hora, faltou cadeira. Mais do que as inscrições, faltou kit para os participantes, teve que buscar cadeira, o hotel teve que buscar cadeira, alocar eles na sala que não cabia mais. Então, assim, a crença não podemos ter medo de errar. Errou, analisa. O que deu errado, faz de novo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, é um dos medos, uma das crenças limitantes é o medo. E tem outras diversas. Se a gente quiser continuar aqui, eu vou estar falando aqui em várias outras crenças. Eu gostaria de entender um pouquinho como que é esse mix que você tem de sabedoria para essa questão de mentorizar esses empresários e tal. Da onde vem isso? Você, de alguma forma, deve ter alguns cursos, mas também deve ter um pouquinho de seu mesmo, de uma espécie de dom, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre essa questão, por favor. Muito boa pergunta. Existem 2 tipos de consultor. Eu sou consultor empresarial, eu estou o dia inteiro dentro das empresas. Eu atuo dentro de empresas que faturam em 50 mil por mês e eu atuo dentro de empresas que faturam milhões de reais por mês, com operação de fábrica grande. Então, assim, nós não somos aquele consultor, eu não sou aquele consultor de internet que copia e cola. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tô na batalha, eu tô no campo e eu tô vendo o tempo todo problemas. Essa é a questão. Mas da onde que surgiu é da vivência. A gente tem CNPJ aberto desde 2008. Lá atrás, né? Desde 2008, talvez. E a gente já passou por muitas coisas. Já viu muitas coisas. E nesse processo de ver muitas coisas, nós já erramos muito. Eu já errei muito. Né? Eu já fui do céu ao inferno no empreendedorismo várias vezes. E aí você vai entendendo um padrão. Você vai entendendo um padrão de ações, né? E estudo também. Eu já sou formado em marketing. Minha formação oficial é marketing. Mas a minha maior formação, eu falo que são os livros. Se for lá no meu escritório, você vai ver um mundo de livros, né? São meus mentores, eu costumo falar. E é a forma mais barata que você tem de ser mentoreado, né? E fora as imersões, eu já fiz mais de 20 imersões de final de semana, sexta, sábado e domingo em hotel, de programação neurolinguística, formação em coach pela Sociedade Brasileira de Coach em São Paulo, né? Então, assim, tem vários... Oi? Pablo Marçal puro.
Assim, é um conjunto de coisas, assim, de que você está na prática ajudando as pessoas. Tive resultados expressivos dentro de empresas, e aí as pessoas começam a pedir ajuda também. Como é que eu faço? Como é que você faz? E aí lá atrás eu comecei a ver, poxa, eu era consultor de uma empresa só, e eu comecei, aí as pessoas começaram a me pedir também ajuda. Foi aí que eu comecei a realmente a levar o conhecimento que eu tinha, o sucesso que eu tive dentro dessa empresa para outras empresas. Né? Então eu acho que é um mix, né, de vivência. E vamos falar a verdade? No fundo, agora, é Deus também. Sim. Eu acho que Deus escolhe. Deus me escolheu exatamente para isso. Eu falo isso dentro das imersões. Eu fico 7 dias por semana dentro de uma imersão em pé falando. Eu fico 20 dias, 30 dias se você quiser. Eu amo o que eu faço. Uhum. Quando você faz o que você ama, você se diferencia. De alguma forma, existe uma espécie de fórmula que vai se criando, que vai se desenvolvendo, né? Você falou das coisas que você abriu, das coisas que levou pancada, do soco da vida, das portas fechadas, né? O quanto você aprendeu com essas portas fechadas, aquelas que você encontrou aberta, como que você encontrou ela aberta, por que que você encontrou ela aberta. Então, de alguma forma, o que a gente pode falar e que eu falo sempre, né? E eu acredito que eu aprendo pouco com ela, que a vida ensina, né? Eu deveria de aprender um pouco mais com a vida. Né? Geralmente a gente é assim mesmo, a gente só aprende errando, né? A gente não aprende com os outros, não com o erro dos outros, não. Posso liberar um código aqui? Libera, Você vai pegar o código? Se eu liberar o código, você vai pegar? Fala aí, fala. Vamos lá, existem 2 formas. Através dos princípios e através da experiência. Qual que é a diferença? A experiência ensina? Ensina. Só que ela corrói seus dias na Terra. Por quê? Porque leva tempo para você aprender com a experiência, concorda? Outra questão. A experiência dói? Muitas das vezes dói muito. Uma dívida dói? Dói muito. Enfim, a experiência, além de corroer os seus dias na Terra, dói muito. E os princípios? Não. O princípio você acessa e você aprende. Pronto. Você não precisa da experiência. Olha que interessante. Quanto mais princípio você tem, menos experiência você vai precisar passar. É um atalho, né? É rápido. Você acessa. Princípio você acessa. Vamos falar do maior livro de princípios? A Bíblia. Aí a Bíblia está lá. Honra teu pai e tua mãe. É um princípio. Aí a pessoa vai lá e não obedece o pai e a mãe. Aí entra em situação complicada. Vai passar pela experiência, vai sofrer na vida e vai falar assim, puxa vida, eu preciso obedecer, né? É o princípio. Tem coisa que não dá para fazer. Era só obedecer o princípio, segue o princípio. O que a gente faz dentro das empresas, Anderson, é ensinar princípios. O empresário, ele pode ficar 10 anos para ele alcançar, ou ele pode em um ano alcançar. Ele pode em 6 meses alcançar. Depende da velocidade dos princípios que ele alcançar e que ele entender. É o que a gente ensina nos nossos consultoria, imersão. É porque, infelizmente, se a gente for analisar a vida mesmo, a gente vê que a sociedade em si, ela está carente de princípios, né? Tá. Muita ausência de princípios. Né? Tá. Não tem líderes que foquem nisso, né? Talvez a cultura... Às vezes nem isso, né? Às vezes o cara embarca na juventude, tal, vou viver minha vida, e é isso, tá certo, tá... Aí quando vê, cara, o cara já perdeu 10, 15, 20 anos. Isso aí. Na hora que ele vai acordar... Isso aí. Não é tarde? Nunca é tarde. Mas que já perdeu-se muito tempo dessa andança aí, com certeza perdeu. Isso aí. Pegou o código? Com certeza. Quais são os principais desafios que os empresários enfrentam ao tentar aumentar o lucro e sair do operacional em seus negócios? Isso daí é assim.
o empreendedor, hoje, ele está preso no operacional. Quando você está preso no operacional, você não tem tempo para pensar em como fazer o negócio crescer. Porque você está o tempo todo trabalhando. Você não consegue... Sabe quando você para, quando você consegue... As melhores ideias surgem quando você está com a mente limpa. Você pensa no seu negócio de uma maneira tranquila, você fala, puxa, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar aquilo, eu posso falar dessa forma, eu posso agir dessa maneira. Mas a gente... você vai completar, né? Mas igual no meu caso, como duplica um profissional que faz as coisas que eu faço? Tá, porque você faz várias coisas. Tá, mas por exemplo... Dá um exemplo. Algumas coisas por excelência, que agora que graças a Deus eu tô com uma menina aqui trabalhando que tá atendendo as minhas expectativas. Na agência, com relação ao design. Nós estamos falando da agência. Da agência em si, entendeu? Mas, cara, uma dificuldade, cara, de ter porque aquele alinhamento, sabe? Posso falar? Então, você vai pegar o código? Você vai falar? Manda o código aí. É código pesado. Pode doer esse código. Não tem problema. Você é um cara perfeccionista, eu te conheço há muito tempo. Então, qual que é a dificuldade do perfeccionista de crescer, de realmente prosperar? É que ele é excelente. O que ele encosta a mão, as pessoas nem pedem alteração. Porque ele é excelente. E por ele ser tão excelente, ele tem uma exigência tão grande que quando ele delega, a pessoa ela não vai fazer metade igual ele faz. Aí ele não tem a paciência de viver o processo da liderança, que é ensinar, que é delegar, acompanhar, e não vai sair da mesma forma, não vai sair na mesma velocidade. A gente contratou recentemente um colaborador e ele é perfeccionista, igual a você, assim, só que ele tem 18 anos. E a primeira coisa que eu já identifiquei, eu falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, larga isso, hein? Senão vai ficar travado o processo aqui dentro. Não quero isso. Faça o seu melhor, mas não vai nesse caminho de perfeccionismo, porque senão a gente não vai conseguir fazer dar certo. Então já estou trabalhando essa crença na mente dele, porque eu sei que aquela coisa de ficar perfeito. Isso é bom quando você trabalha sozinho para você. Excelente. Para quem quer ter empresa e quer crescer, não adianta. Esquece. Eu tive até uma experiência esses tempos, cara. Eu fiquei assim, deleguei a função para fazer, né? E a pessoa até fez muito bem feito, no meu critério, gostei muito e tal. Mas por incrível que pareça, o material chegou lá no cliente, o cliente falou, não foi você que fez. Já até sabe, já. Sabe, né? E assim, e como eu trabalho muito com a verdade, tive que falar que não foi eu que fiz. E aí tive que entrar num todo um processo para ajustar e alinhar da forma que ele queria, entendeu? Mas esse é o processo do crescimento, é delegar. Então, hoje, como é que, respondendo a pergunta, né? O empresário, ele fica muito preso no operacional, né? E aí, imagina um avião, imagina o piloto ali. O que acontece se o piloto resolver servir o cafezinho para as pessoas ali? O que acontece com o avião? Vai dar ruim, né? O avião cai, não é? Então ele tem que confiar de que a equipe dele, a aeromoça ali, vai servir o cafezinho. E ele tem que pilotar. O dono, ele precisa estar na frente pilotando, ele não pode estar servindo o cafezinho. Né? Então, o que a gente ensina é como você sair do operacional. Nós criamos um plano, nós temos várias ferramentas que você vai aprender a como você sai do operacional. Você começa a ir para o estratégico. São 3 níveis. Tem um nível estratégico, tem um nível tático e tem um nível operacional. O dono precisa cada vez mais ficar no estratégico. Obviamente, se ele tem que estar com os olhos nos 3 níveis, mas agir mesmo diariamente no estratégico, né? Entendi. Como que a pessoa chega lá com essa questão do travado? Ele chega... Quais são as principais coisas que você acaba
Identificando assim. Então, depois da crença, a gente trabalha a crença limitante. Uhum. Eles identificam quais são as crenças que eles têm dentro da imersão e a gente vai trabalhar essas crenças. Nós temos ferramentas que a gente trabalha essas crenças ali, né? O fato de você já enxergar que você tem uma crença, isso já é uma excelente... Quando você não sabe que você tem, aí é pior ainda. Então, depois que você identifica ali aquela crença, a gente entrega várias maneiras de você superar essa crença, né? Estudando, tendo alguém para você se espelhar, né? Tem vários motivos, tem várias formas. Depois que a gente encerra essa parte de crença, a gente já entra nas ferramentas técnicas, que aí são processos internos mesmo. Tá, mas essa questão desse travante e tal, da pessoa chegar de uma certa forma, às vezes tem questões mal resolvidas emocionalmente também, né? Como que consegue enfrentar essa... Por que não dá para você, por exemplo, já começar a despachar ferramentas para uma pessoa que de repente tem uma situação que ele precisa de ser resolvida no íntimo? Eu quero deixar um negócio bem claro aqui antes. Nós não somos psicólogos. Tudo bem, mas você... No sentido de... Não, eu tô deixando claro porque às vezes... Não, mas é um curso de... Psicologia? Psicologia, de destravar a pessoa psicologicamente. É assim, nós mostramos o que é crença limitante, que é algo que realmente é algo muito comum na vida das pessoas, e nós entregamos ferramentas para elas superar as crenças limitantes dela. É isso que a gente trabalha dentro das nossas imersões. Crenças principalmente do empreendedor, do empresário, tá? Crença do empresário ali que tá com o negócio travado. É porque eu falo assim, porque às vezes é um pouco mais do que simplesmente ter uma crença limitante, entendeu? Muitas das vezes é um problema emocional que ele precisa ser resolvido antes, mas ele ainda nem preparado para estar na frente da empresa, sabe? Aí ele precisa ir no psicólogo. Sim. Aí ele precisa buscar uma terapia, ir no psicólogo. Se você falou algo emocional muito forte, né, que acaba bloqueando ele e ele não consegue, aí ele tem que procurar a ajuda de um profissional, né, dentro da área da saúde. Mas você consegue identificar isso? Não, às vezes a gente até identifica. Por quê? Por exemplo, até com a minha formação de coach, é uma briga eterna, né? De coach e psicólogo, não sei. E aí... Eu só sei dizer que você é o Pablo Marçal de cachorro que tá bebendo. Não, aí o que acontece? Quando você identifica que a pessoa não está preparada, porque o coach ele vai trabalhar o agora e o futuro. A gente não vai trabalhar como coach o passado da pessoa. Problemas... lá do passado, a gente não vai trabalhar isso. Quem trabalha é o psicólogo, os traumas e tudo, né? Então, quando a gente identifica que a pessoa ela tá muito ligada ao passado, ela tá focada no passado, ela não consegue deixar o passado de forma alguma, aí a gente indica para ir para um profissional de saúde, um psicólogo, né? Mas isso dentro das nossas imersões para empreendedores, a gente é uma parte do conteúdo só. 10% a gente trabalha emocional. 90% do tempo são ferramentas técnicas. São o nosso método de como você organizar o seu comercial, de como você organizar o seu marketing, de como você organizar o seu financeiro, de como você organizar a cultura, processo de criação de cultura, missão, valores dentro da sua empresa. Isso chega até o ponto de, tipo assim, dar direcionamentos de como questão de um financiamento, de coisas do tipo? Chega até esse ponto ou isso fica um pouco mais a critério de um conjunto técnico da empresa? Sim, a gente ensina lembra dos princípios? Sim. Nós ensinamos princípios. A gente não vai falar, pega o financiamento no banco tal que é melhor. A gente não faz esse tipo de indicação. Mas a gente dá o conhecimento para você ficar seguro e saber como procurar. Na hora, como avaliar, pelo menos, né? Então a gente te dá clareza durante esses dias dentro do financeiro. Por exemplo, eu falo de coisas básicas, porque o empreendedor às vezes não faz coisas básicas, entrada e saída, DRE,
várias outras coisas financeiras, o que é custo fixo, o que é custo variável. O empreendedor, na verdade, às vezes ele já está faturando bem e ele não tem ainda uma segurança ainda sobre esses temas, né? Então, dentro da área financeira, um pouco que a gente fala é sobre isso. Mas a minha especialidade mesmo é dentro do marketing da venda. Eu criei um método onde eu ensino as pessoas a crescerem, a faturarem mais dentro desse método, organizando a sua empresa em 9 áreas. E tem uma folha A3 que você vai preenchendo o que você precisa fazer em cada área. É um pouco do nosso método de marketing de vendas. Entendi. Quais são os principais critérios do empresário sabe que está pronto para participar do Destrava? Olha, a pessoa que procura um consultor, procura uma imersão, ela está com o coração aberto. Ela já entendeu que ela precisa ir em busca dos princípios. Tem alguns empreendedores que acham que eles já sabem tudo. Essa pessoa não está pronta para estar dentro de uma imersão. Porque na imersão, eles são confrontados. Normalmente a pessoa sai de lá falando assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. É o que eu escuto, o que eu mais escuto. Nossa, eu estou fazendo muitas coisas erradas dentro da minha empresa. E para você aceitar que muitas coisas estão erradas, você precisa de ter humildade para abrir o coração para aprender. E um pouco do que a gente ensina é sobre até isso, sobre como você ter esse coração servidor, humilde, para você aprender, que a gente chama de Kaizen, que é a melhoria constante. Você precisa estar aprendendo a todo momento. Quem achar que está pronto nessa vida, acabou. E eu não estou pronto e não estarei pronto. Eu estou sempre me colocando eu brinco, né, no estado de incompetência. Você já ouviu falar? Vocês já ouviram falar no estado de incompetência? O que é o estado de incompetência? Não é incompetente da palavra pejorativa. Não é isso. Mas assim, sempre colocando num desafio. Aí quando você entra num novo desafio, você é um incompetente. Você é uma pessoa que não sabe ainda sobre aquela questão. E você vai buscar conhecimento para você superar aquele desafio. Só que quando você supera, opa, eu cresci. Igual você me falou, o canal, naquela época, tinha um número de inscritos. Tinha mixaria. Aí você começou a fazer diferente. Você me mostrou o que você começou a fazer de diferente. Fazendo as novas fórmulas, né? Entende? Então, você começa a crescer. Você entra num estado, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou editar? Como é que eu vou... E aí você começa a fazer, você fica meio inseguro no início, não sabe se vai dar certo, não sabe como que as pessoas vão reagir. Aí do nada começa a dar certo. Aí você fala, estou encontrando a forma. Não é verdade? Então, fazendo diferente, buscando estar se jogando no desafio sempre. Qual que é o próximo desafio? Tem que ter um próximo, tem que ter uma próxima meta. Sim. Tem que ir testando, né? É igual a gente fala, nós estamos chegando aí, né? Uma meta que a gente determinou para o final do ano. Já está chegando. Já está chegando na meta? A meta que a gente determinou era 5 mil inscritos para o final do ano. E já está batendo. Já estamos aqui em abril, né? Porque o episódio está em abril aqui agora e... né? Superando essa barreira. Graças a Deus. Mas você falou de teste, né, rapaz? É importante mesmo. Você tem que fazer para você ver se vai dar certo ou não. O que deu certo, você, né, aprimora, e o que não deu, você vai aprendendo. Exatamente. Existe uma certa forma de planilhar as coisas, da forma de os comportamentos do empresário e tal, mas não é uma receita de bolo, né, Nicolas? Não, cada um... dentro das nossas imersões, tem vários nichos. Então, assim, desde donos de academia, a limpeza de estofados. Né? Dessa última imersão, que aí é uma coisa mais restrita, deu 8 pessoas de ramos diferentes, 8 empresários de ramos diferentes. E aí
Obviamente que ali a gente trabalha individualmente também, porque vai surgindo ali questões, a gente vai trabalhando, mas existe princípios. Eu volto nos princípios. Se a gente consegue entregar princípios e você executar no seu ramo, um princípio ele é atemporal. Uhum. O princípio ele serve para todo mundo. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Dentro do meu método, eu ensino, o primeiro passo dele é o anônimo, área de anônimos. São pessoas que nunca ouviram falar da sua empresa, correto? Isso serve para todos os nichos. Todos os nichos têm a área de anônimos, correto? E aí, depois da área de anônimos, tem a área de seguidores. Às vezes ele não vai entrar e não vai comprar o seu produto. Ele vai se tornar um seguidor primeiro. Depois de seguidor, ele se torna um lead. Uhum. O que é o lead? Que as pessoas, às vezes, vou explicar para as pessoas que estão assistindo que não conhecem. Lead é uma pessoa que aceitou, deixou o contato ali. O lead é uma oportunidade que você atender. É uma pessoa interessada em ser atendida, né? Depois do lead, ela entra em área de atendimento, que é o quê? Aonde o comercial vai começar a realizar aquele atendimento ali. Então a gente já saiu do marketing e já entrou na área comercial. O comercial ele vai fazer a primeira venda. E ele vai mandar para o segundo nível, que é a recorrência. As pessoas vendem e somem. Só que o lucro não está na primeira venda. O lucro está na recorrência. Você tem clientes de mais de 10 anos. Sim. E eu sei que você tem. Quanto que você lucrou nesse período com esses clientes recorrentes? Segundo as pesquisas, um cliente recorrente, ele custa 5 vezes mais barato do que um cliente novo. Sim, claro. Por causa de uma palavrinha que é o CAC, custo de aquisição por cliente. Tá? Que custa. Você trazer um seguidor novo, um cliente novo, custa. Você tem que fazer um tráfego pago, você tem que pagar uma equipe de marketing, você tem que pagar a equipe comercial. E uma boa raiz, assim, de algo bem construído é o que eu vivo muito, sabe? Eu sou muito grato por muitos clientes que a gente tem, né? Que eu cuido muito bem dele e através dele vem diversos outros. Olha, né? Aí vai entrar numa outra área do meu método, que é a área dos indicados. Ele não passa pelo anônimo. Ele vem de uma empresa parceira, de um parceiro, ou do próprio cliente. Ele vem na área dos indicados e cai no seu atendimento. Porque de alguma forma, do nada chega alguém. Aí da onde você tá vindo? Como que você me achou? E, Fantástico. Cara, na minha maioria de porcentagem, eu vou falar que 70% Indicação. é indicação de algum cliente que eu atendo. Pois é. Inclusive, por exemplo, a área dos indicados que você está falando tem uma questão do BNI, né, que é um grupo de empresários que trabalha as referências ali, indicações qualificadas, né? Já estou mais de um ano, te chamei já, você foi até como convidado, né, de uma das nossas reuniões. Muito bom. Inclusive... Parece até um grupo de maçom. Brincadeira, gente, brincadeira. Existe uma metodologia muito séria, né? É um grupo que está em vários países, tem mais de 40 anos. Só o grupo de Cachoeiro já gerou mais de 8 milhões de reais. Agora me fala uma coisa. Foi 1º de abril? 1º de abril, me tornei presidente do Grupo Rocher de Cachoeiro. Isso é verdade? É verdade, porque é 1º de abril, mas é verdade. A gente já tem que falar aqui, né? 1º de abril passou até a ser uma data especial para mim, né? Porque meu filho nasceu no dia 1º de abril. Olha só, tá vendo? Tá vendo? A minha nasceu dia 12 de junho, dia dos namorados. Ô, louco, meu. Então são datas... Vai ter que dividir essa data aí, vai ser tenso. Complicado. Calma. Então, assim, voltando ao método, né? Existe a área do indicado, que cai já no comercial ali, no setor comercial para ser atendido. Dentro do setor comercial ainda, no meu método, existe o não cliente. O que as pessoas fazem com o não cliente?
Descartam. O que é o não cliente? Ele entrou, ele passou pelo processo ali inicial, ele recebeu o atendimento do seu comercial, só que ele não comprou. E as pessoas não guardam esse contato, não organizam esse contato e descartam ele. Não comprou. Só que por que esse contato não comprou? Às vezes foi um detalhe, foi o atendimento, foi a forma de pagamento, e você não se preocupa em pesquisar esse não cliente e acaba perdendo oportunidades. Então a gente trabalha o não cliente. E por último existe o ex-cliente. São pessoas que compravam de você e sumiram. Por que essa pessoa sumiu? Então são 9 áreas dentro de um método que eles saem de lá com todo um plano claro de que eles têm que fazer de segunda-feira para eles implantarem na empresa deles, através de uma organização do CRM, que é a organização dos clientes ali, né? Cada etapa de que cada cliente está. Isso a gente ensina tudo dentro da imersão. Assim, você deve ter encontrado vários empresários que chegaram lá não se considerando empresários. E qual é a importância do cara se portar como empresário? Como que ele tem que se portar diante do mercado? Vou te dar um exemplo muito claro e você vai entender. Esses dias eu fui no Shopping Sul e o Burger King, fui no Burger King, tava lotado, a fila tava enorme. E do lado tem uma empresa, eu não sei o nome, porque eu não sei se tá meio escondido, eu não consegui achar o nome dela, que é um lanche também. E eu sentei de frente para essa empresa para comer o meu Burger King. E aí, quando eu vi uma pessoa indo lá tava vazio, assim, não tinha muita gente. Quando eu vi essa pessoa indo lá buscar o lanche dela, aquele lanche gigantesco, e o meu lanche do Burger King desse tamanhozinho assim. Poxa, tava muito mais bonito o lanche do vizinho. E por que o Burger King tava lotado e a outra não? Porque nem sempre vence quem é o melhor. Vence quem é o mais famoso. Sim. Então a embalagem, o marketing importa muito. Isso no caso até é um marketing pessoal mesmo. Pessoal. A forma que você se veste, a forma que você se posiciona. Eu tive um cliente de São Paulo durante um ano, eles tinham 18 psicólogos quando eu comecei a dar consultoria. Hoje eles têm quase 50 psicólogos. E depois de um ano, e isso lá no início, no início da minha carreira, tá? Ele virou e falou assim, olha, você transformou a nossa empresa, nossa, antes e depois, ajudou muito, mas eu não consigo te indicar. O que você ensina não é proporcional a como você se porta. E aí foi uma pancada mesmo que eu levei desse cliente. Aí eu fui buscar uma consultoria de imagem. Né? Eu tenho até uma amiga, vou até fazer propaganda dela, que é a Kátia Mendonça. Ela trabalha com essa questão posicionamento de imagem, né? de como comportar cores, como você usar tipo de roupa. É fantástico, assim, como você se posicionar e a sua imagem. E aí, depois que eu comecei a me posicionar, foi 10 vezes mais. Eu comecei a ganhar 10 vezes mais. A minha consultoria, eu não vou falar valores aqui, porque, né? Mas assim, era um valor e 10 vezes mais depois, 2, 3 meses depois, a forma que as pessoas estavam me enxergando foi... A importância do feedback, né? A pessoa vê e te dá um retorno daquilo que ela sentiu, experiência, né? E você está aberto para ouvir. Se você for uma pessoa muito fechada, como é que as pessoas vão chegar para você e vai falar? Por exemplo, eu estou num processo de... Eu não sei o nome, é quiropraxia. Não é isso? Por quê? Porque eu tenho um pouco de encurvatura. Sim. Então, depois de uma das imersões, alguém chegou para mim, uma pessoa que eu peço, todas as nossas imersões têm folha, você escreve pontos a melhorar, mas um amigo, eu perguntei para ele, falou, cara, você precisa fazer esse processo para você ficar menos curvado, né? Que às vezes você fica muito curvado. E aí eu aceitei, porque assim,
eu vou crescer com isso. As pessoas, postura, né? Postura, não é? Daqui a pouco vai estar chegando assim no avião, igual o Pablo Marçal todo. Tem que pá. tá, né? Você é um coach, cara. Eu não sou coach, eu quero deixar isso claro. Eu não sou coach. Então, mas parece. Mas parece o Pablo Marçal. Não, eu não sou coach. Bom demais. Rapaz, mas que é mais invocado que aquele Pablo Marçal com aquela crista pra cima. Mas você vê, né? O cara, postura, né? O cara, Sim. ele pode, eu não tô falando dele, né? Mas o cara pode até não ser. Mas se ele se portar como. A embalagem, né? Eu até, assim, de alguma forma, a gente brinca assim de Pablo Marçal e tal. Mas, cara, o cara é inteligentíssimo, cara. Com certeza. O cara tem um mérito gigantesco. Tem. É lógico que, tipo assim, tem coisas que você tem que ter, né, um certo cuidado, um certo critério, né? Você não concorda com tudo. Eu não concordo com Eu tudo acho dele. que- A forma, algumas coisas, eu não concordo. Mas, É porque, tipo assim, a gente consegue ter proveitos de situações de gente, cara, que você olha pra pessoa, você não tem nada pra ensinar. Mas tem sim, cara. é verdade. Às vezes uma linha, ela vai acrescentar na sua vida. Entendeu? Todo mundo tem algo a ensinar. Essa é a verdade. Né? Todo mundo tem algo a ensinar. Tá. A pessoa fez a imersão e tal, aprendeu muitas coisas lá. Qual é o próximo passo? Tem um acompanhamento? De quanto tempo é esse acompanhamento? Como que funciona isso? Dentro da imersão do Strava Empreendedor, você tem um acompanhamento depois de 30 dias, porque eles vão colocar em prática ali e vai surgir as dificuldades e a gente acaba ajudando dentro de um grupo fechado ali, né? Esse é o acompanhamento que a gente faz. E depois disso daí, a pessoa entendendo, nós temos as nossas consultorias internas, que a gente também, nem falei, mas eu tenho uma sócia hoje, que é a Geisiane, e ela trabalha mais essa área do financeiro, né, essa área da cultura, e eu mais na área do marketing e da venda. Eles decidindo depois dar um passo mais exclusivo ali, que é um acompanhamento, aí nós temos as nossas consultorias individuais que a gente atua construindo todo esse processo que a gente ensina, mas juntos com eles, dentro da empresa deles. Ah, você é esperto, né? Você joga isca, né? Na verdade, é uma das coisas que a gente ensina na imersão, que é a esteira de produtos. Então, por exemplo, eu tenho o café, que é uma manhã de aprendizado. Eu tenho o Destrava Day, que é o dia inteiro de aprendizado. Eu tenho a imersão, que são 3 dias de aprendizado. E eu tenho uma consultoria individual, que já é uma exclusividade. Então, a gente ensina isso até. Às vezes a pessoa não está preparada para comprar um produto seu de alto ticket. Mas ela tem uma experiência inicial, ela pode pagar uma experiência inicial ali e confiar mais em você. Né? A ideia é você gerar mais valor para ela, gerar autoridade para ela. Quanto mais autoridade você tem com a pessoa, mais confiança ela deposita em você, de investir em você. Por isso que é preciso criar uma esteira de produtos dentro da sua empresa, que é aquela experiência inicial, né? Que ele às vezes vai pagar menos, às vezes vai ser até uma experiência de graça, mas que você vai ganhar autoridade, você vai colocar ela na sua esteira de produtos. A gente vê muito isso online, né? Online, é isso que eu ia 3 falar. dias, participe Então 3 você dias. participa aí, depois o cara coloca o seu e-mail aqui. Mas aí para começar a gerar o lead, né? Você entendeu? Tem isso uma aí. sistemática, né? É coisa. isso daí. Mas esses cursinhos online que a gente faz, que às vezes eu até já fiz, né? Uhum. Cara, os caras são cruéis, tá? Os caras falam tudo, mas não falam nada. Não é o nosso caso. Os Desculpa. A gente entrega tudo que a gente pode, mas o tempo às vezes não permite dentro de um produto. E aí, por exemplo, uma manhã. Como é que você entrega 3 dias de conteúdo numa manhã? Não tem como. Não, eu entendo. É que Te tipo dá uma assim, amostra grátis, né? Daquilo que não. vai ser o curso. Mas você vê, cara, que o cara fica ali. O que você tá falando, cara? Mas não vai, não sai do lugar, Mas entendeu? no meu curso é assim que eles fazem, né? Aqui no Você internet. quer saber mesmo agora? Agora você Clique vai- agora aqui. Não, a gente tenta entregar o máximo, enfim, não é essa a ideia.
Tanto é que, assim, tem gente que faz um produto nosso mais em conta e já sai de lá aplicando aquilo e consegue ter sucesso. Eu falo que não são todos, não. Igual eu fiz um curso com a Camila Farani, né? Muito legal, tal. Dentro das possibilidades, é lógico que tinha o próximo passo, mas eu nem entrei no próximo passo. Né? Mas consegui captar muita coisa, entendeu? Mas tem alguns que... Mas também tem aquela coisa assim, você faz aí você fez aquele curso, mas depois você vai fazendo outros, porque um complementa o outro, né? Sim. Uma pessoa não vai ser detetora de todo o conhecimento. Ele tem um conhecimento, aí vai no outro cara que também faz a mesma coisa, o cara tem outra ideia, você vai juntando. Sim. Não, eu entro nessa. Eu compro cursos até hoje. Eu estava em São Paulo agora recentemente. Eu sabia que ia ter o pitch no final e a gente entra. Porque a gente vê valor. O problema não é isso. O problema é você vender algo e não entregar. Aí é um problema. Sim, sim. Dentro da nossa imersão, eu ensino uma palavra chamada over-delivery. Você já ouviu falar essa palavra? Eu já ouvi falar. Posso passar o código aqui, Will? Passa o código aí que a gente está aprendendo. Over-delivery. Entregar mais do que você promete. O nosso valor um dos mais fortes é encantamento. A pessoa sai de lá falando, não é possível. Não, tem mais isso? Paguei barato, né? Não é possível. Aí quando a Ju tá aqui, ó, tá aqui comigo, ela não deixa mentir, ela participa da imersão também lá como apoio. As pessoas elas ficam assim, sem acreditar, porque quando ela acha que acabou, vem mais coisa. Nós investimos pesado, uma grande parte do valor da inscrição, a gente retorna para ele mesmo, em experiência. Dentro da imersão. A gente não se preocupa com isso. A nossa margem acaba sendo menor, mas a experiência é o que importa. É isso que faz. Eles saem de lá indicando muitas pessoas, igual no seu trabalho. Você entrega uma qualidade e acaba que isso você nem precisa. O seu marketing acaba sendo a sua qualidade. Né? A gente acaba tendo, né, demanda reprimida. Eu quero que você traga pra gente aqui história real. Estão falando, né? Prática. Eu quero, assim, história real de mudança de um empresário, que às vezes ele até autorizou você contar a história dele, entendeu? Se não tem esse que tem autorização, que conta subjetivamente, o hambúrguer do João, entendeu? E em cima do hambúrguer do João você narra uma história pra gente. Se você entrar aí agora no site universidadedestrava.com.br, você vai ver dezenas de vídeos de depoimentos. Então, quem está assistindo aí, entra aí, universidadedestrava.com.br, tem diversos. Mas eu recebo diariamente retorno das pessoas aplicando e tendo sucesso. Vou te falar hoje mesmo. Eu tive um cliente há 2 anos atrás, de consultoria, e ele me ligou hoje. É uma imobiliária. Ele me ligou hoje no meio da tarde. Sabe para quê? Para me agradecer. 2 anos depois, ele me ligou para me agradecer. Porque ele está aplicando o que ele aprendeu na consultoria e ele está crescendo até hoje. Olha que bacana. Eu não posso entrar no mérito das questões. Porque é uma coisa muito estratégica do que foi implantado lá. Mas a gente recebe o tempo todo resultados de que deu certo, de que está funcionando. Hoje mesmo eu recebi um outro, na nossa reunião hoje de BNI, uma das pessoas que fizeram a imersão, na nossa reunião, como é que eu posso explicar? Ele participou da nossa reunião de BNI também. Aí uma outra pessoa que teve contato com ele comentou que ele pensou num produto novo dentro da empresa dele e ele está expandindo dentro dessa nova área e está dando muito certo. É a estética de carro. Estética de carro. E olha que legal, ele teve a ideia, dentro da nossa imersão, de não ficar só ali recebendo as pessoas para lavar, mas ele procurar uma frota de carro.
Sim. por exemplo. E aí procurar empresas, frotas. E ele começar a pegar frotas de carro. Olha que fantástico. Olha o campo de negócios que vão se abrir. Uhum. Né? E aí o BNI faz muito sentido para ele entrando no BNI. Foi por isso que surgiu. Mas, por exemplo, a gente teve depoimentos de pessoas que tinham sempre dificuldade de pagar o valor do mês. Era uma dificuldade. Todo mês era aquela preocupação de pagar funcionário, de pagar e tudo. E fez a imersão, participou da nossa turma de outubro, e aí em novembro ele aplicou. O dinheiro que ele ganhou em novembro já estava com o mês de dezembro pago. Uma coisa que na empresa dele nunca tinha acontecido, no outro mês aconteceu. Ele deu até depoimento no nosso café também. Tá, e dentro de uma empresa, aonde que está o balde furado? Aonde que está o balde furado? Porque, na verdade, às vezes o sucesso da empresa é retirar aquele balde e trocar o balde furado. Aonde que está onde que tem maior incidência de balde furado, né? Aonde atrapalha o crescimento da empresa? No CPF. No CPF? Por quê? Porque a empresa é o seu reflexo. Você é o que impede a empresa de crescer. É a cabeça do dono. A sua empresa só vai até a sua empresa vai até onde você for. Então, se você não investir em você, sua empresa não cresce. A maior entrave é no estratégico. As pessoas têm dificuldade no estratégico porque elas estão presas no operacional. E quem deve dar no estratégico é o dono. E o dono, ele não investe nele, na mente dele, no conhecimento dele. Eu vou te dar um exemplo. Jorge Jesus, time do Flamengo, era o mesmo time quando um técnico antes que não rendia o time. E aí o Jorge Jesus chega com praticamente o mesmo time e faz o time ter sucesso. Não é a cabeça do dono? Nosso mestre lá do Palmeiras também, né? Também, Palmeiras. Você também é palmeirense, cara? Não, ele é flamenguista. Tá, pelo amor de Deus, já chega o Anderson. Mas, pois é. O Abel Ferreira? Ele não revolucionou o time? Sim. Pegou um time, era o mesmo time, obviamente que teve vários investimentos, mas você vê que então o dono é o grande entrave das empresas. A equipe, ela se espelha no dono, ela espera algo do dono. Eu quero falar, então, inserir nisso aqui algo um pouco polêmico. Às vezes você tem uma empresa que, de alguma forma, ela está inserida com várias cabeças ali. E muitas das vezes são várias cabeças de uma só família. Sociedade, você está falando? Tipo assim, parece que é um negócio de índio, sabe? Calma aí. Todo mundo manda, que todo mundo opina e tal. Às vezes, de alguma forma, algumas cabeças têm que rolar para que a empresa vá em frente. Nossa! É sério, Porque não. Eu acabo até enxergando esse tipo de coisa. Tá. Entendeu? E às vezes eu falo assim, poxa, você não divide estar aqui. Ó. Você divide, de repente, se você... Meu conceito de pensar, tá? Você tinha que abrir uma nova empresa para você trabalhar com a sua empresa. Uhum. Ao invés de você ficar... Tá bom. Tá? É o meu modo de pensar, mas não sei se eu tô certo. Tá bom, isso é um desabafo. Tô brincando. Eu não tenho sociedade assim nesse momento não, gente. Você tá falando de pessoa, só para eu entender, que tá na Geralmente família, né, cara? Família. Eu vou falar uma frase até que eu aprendi com a minha sócia na imersão. Você só contrata pessoas que você possa demitir. Tem gente da família que é complicado você demitir. Então não contrate. A não ser que essa pessoa for muito boa, por mérito. Às vezes você vai colocar para ajudar. O CNPJ, ele não aceita desaforo. Ele não tem emocional. O CNPJ é racional. Você precisa agir de forma racional. Aí as pessoas colocam emoção no meio e começam a colocar parente e aí na hora que vê, esses parentes não têm a capacidade para assumir, não tem o comportamento adequado
para agir no que precisa, e aí começa a ter problema. E aí, como é que você faz para você demitir um parente? É complicado. Você pode demitir? Pode. Você vai causar problemas familiares. Então, antes de você tá na contratação. Agora, sócio, sociedade, o que eu mais vejo é família. Isso é comum, tá? Eu, como consultor, muitos amigos me pedem ajuda, me procuram por lidar com empresas. Tem conflitos familiares de decisões dentro da empresa, porque às vezes o filho cresce, começa a ajudar a empresa e aí acaba tendo conflitos com a visão dos pais antigas de gestão com a visão dele. E aí, como é que se resolve isso? Na maioria das vezes, eu observando, na maioria das vezes dá errado e acaba indo um para cada lado, o filho abre a empresa dele, algumas vezes eles desfazem ali, abrem, mas continuam até um bom relacionamento familiar, mas muitas das vezes o relacionamento é comprometido. Eu, às vezes, paro por alguma situação de, por exemplo, de filho que tem uma visão bacana, sabe? E, de alguma forma, ele quer realmente levar o legado daquela empresa, entendeu? Só que a visão dele, por exemplo, o cara tá com a visão, o carro quase batendo no motor, porque é uma pessoa já com um pensamento totalmente diferente, de outra geração, de outra criação e tal. E esse jovem que está chegando, ele quer dar sequência, mas muitas das vezes ele é impedido pelo senhor. E às vezes, o que acontece? Às vezes ele poderia continuar até... Há um combinado, há um acordo de ele ter a retirada dele e ele se descansar, porque já de alguma forma já está na hora dele viajar, está na hora dele fazer isso, fazer aquilo, mas de alguma forma fica ali preso, impedindo o crescimento da empresa, o avanço da empresa. Entendeu? Há uma carga emocional muito grande, porque ele foi o fundador da empresa, né? Ele construiu o nome, aquela coisa toda ali, né? O que essas pessoas, assim, tem que ter um cuidado, porque a pessoa que está chegando, ela não pode achar que ela agora sozinha ela vai fazer e vai dar certo. Se a empresa chegou até ali, é porque teve uma pessoa que teve bases, é a empresa que teve bases. Então você não pode chegar agora e falar que está tudo errado e eu vou implantar o meu método. Eu não concordo com isso também, tem que tomar um cuidado. Ao mesmo tempo, a pessoa que está há mais tempo, provavelmente os pais ali, eles têm que entender uma coisa, que o filho dele é continuação dele. E que o filho tendo sucesso, eu quero que a minha filha, por exemplo, tenha sucesso. E se ela tiver sucesso, eu vou olhar e falar assim, bacana, os princípios que a gente ensinou, as coisas que a gente ensinou para ela, funcionou. Então, não pode ter um ego aí. Não existe ego nesse daí. Porque é a minha continuação. Eu tive sucesso e eu continuo tendo sucesso através dela. Sim. Né? E muitas das vezes essa é a dificuldade. É uma carga emocional muito grande da empresa, de que foi da história, e esse medo dessa transição, que é uma coisa que tem que acontecer, né? Senão a empresa vai à falência. É porque mudou tudo, né, Anderson? Sim. A tecnologia veio e... Inteligência artificial, um monte de coisa. Tudo, né? E aí, essa nova geração, ela tá mais conectada. A gente tem que entender esse novo mundo. E a pessoa mais de idade tem dificuldade, tem desafios, né, para entender. Nós estamos chegando aí no nosso finalzinho, né? Um papo muito bom, né? Bom. Pegou a senha? Pegou os códigos? Pegou os códigos? Rapaz, tem que anotar, são muitos. Se você não pegou aí, depois você revisa lá os códigos, né? Se você não pegou os códigos, eu te convido para ir para o nosso evento, né? Para o nosso evento, dia 7, posso falar aqui, Anderson? Para onde? Para qual? Dia 7 de maio nós vamos ter o Destrava Day. Sim. Que é o dia inteiro de aprendizagem, de 8 da manhã às 18, aonde você vai, ali no Easy Hotel, você vai passar ali e vai aprender
Olha, gente, mas não é pra destravar a coluna, destravar as coisas não, tá, gente? É destravar nos negócios, tá? Olha, mas eu te falo que o problema trava a coluna. O problema financeiro, o problema na empresa trava a coluna. Então, se você resolver o problema na sua empresa, pode ser que se facilite um pouco ali o alívio na coluna. Então, eu quero convidar vocês estão convidados também, a todo mundo que está assistindo, para dia 7 de maio agora, o nosso Destrava Day, que vai ser ali no Isotel, vai ter um almoço de network também. Então, ali no almoço, você vai, dentro do almoço no hotel, tá tudo incluso, tá? Você vai participar ali, vai aprender sobre gestão empresarial, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de venda e liderança. São 5 pilares do Destrava Day. E almoçar também ali, fazendo novos contatos, né? Network ali. E eu tenho certeza que vai ser muito legal para você que está assistindo aí. E vocês são meus convidados especiais. Muitos segredos serão revelados. Isso aí. Isso aí. Se não deu tempo de destravar, vamos para lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ô, Nicolas, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. Sempre bom estar aqui. Eu viram? Rapaz, prazer aqui, cara. Você que bom. Com a gente aqui agora. Prazerzaço estar com você. Esse episódio vai viralizar, hein? Vai viralizar. Ô, antes, quero agradecer de coração o carinho que você tem por mim. É a segunda vez que eu estou aqui. Né? É porque foi sucesso, né, gente? Segunda vez que eu estou aqui. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua família. Muito obrigado mesmo e espero poder voltar aqui pra gente... Daqui mais um ano? Daqui um ano, todo ano. Espero todo ano estar aqui, marcando presença. Vai estar mais Marçal ainda. Eu não posso revelar ainda muitas coisas, mas, por exemplo, nós vamos, esse ano ainda, nós temos agenda, fechei com o Boulevard Shopping em Vila Velha, então nós vamos entregar a imersão lá para os lojistas da Grande Vitória. Isso é legal. E em julho nós vamos para São Paulo. Nós temos uma imersão já em São Paulo, em Sorocaba. Você sabia que o podcast também, de vez em quando, vai à Vitória para gravar? Ah, é? Aí, tá vendo? E se a gente fizesse uma dobradinha lá do podcast lá? Então, pode cobrindo o ser. evento, conversando com os empreendedores. Isso, é bom aí. Tá surgindo. Já fica o convite pro próprio Destrava Day, presença no Plano 7 lá, de repente entrevistando os empreendedores. Eu acho que vai ser legal. Vamos pensar nessa ideia aí. Vamos destravar, hein? Vamos destravar, hein? Olha o medo aí. Não é medo, é planejamento. Eu sei, é verdade. Tô brincando. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E vamos até a próxima, né? Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe aí com os amigos. E até a próxima sexta-feira. Uma boa noite.